Ele testa a nossa fé e Ele não conta todos os detalhes, mas os detalhes que Ele conta são suficientes. Como por exemplo, lembra quando Deus falou com Abraão? Deus falou com Abraão aonde que era para ele ir? Ele só falou, vai para algum lugar que eu vou te enviar. Então quer dizer, a gente pensa, nossa, Deus não fala nada com Abraão. Mas Deus falou sim, Deus falou, você vai ir para algum lugar. Eu não vou te falar onde, mas para algum lugar você vai ir. E eu vou te enviar. Então há momentos que Deus vai ser claro e Ele vai dar lições claras, mas há momentos que Ele vai deixar detalhes. Mas é interessante que os mínimos detalhes que Deus nos dá são suficientes para a gente viver o propósito. Então, antes de começar a pregar, antes de começar a dizer o que Deus colocou no meu coração, eu já falo para você pode ter chegado aqui hoje pensando, meu Deus, mas como que eu vou fazer, como que vai ser? E Deus te diz, o pouco que eu te revelei já é o suficiente para você chegar no propósito. Aleluia. Meus irmãos, o tema da mensagem que Deus colocou no meu coração para trazer para a igreja nessa noite é validação divina. Validação é, vamos dizer, por exemplo, um filho. Quando ele quer fazer algo, ele só faz este algo? Não. Ele vai até o seu pai, vai até a sua mãe, e ele pergunta. Se o pai ou a mãe dizer que não, é não. Mas se o pai dizer que sim, se a mãe dizer que sim, ele vai fazer. E se alguém perguntar, ele não vai estar em desobediência, porque teve a validação do pai, teve a validação da mãe. E aqui nós estamos tratando nessa noite, que Deus tratou no meu coração, e eu quero trazer à igreja, é sobre uma validação divina. Porque esse salmo de número 127, a primeira palavra que tem desse salmo é exceto. E quando tem a palavra exceto é para fazer uma separação. É como se há um todo, mas alguém vai ficar separado. Nós viemos aqui, exceto tal irmão. Esse irmão ficou separado, ele não veio. Então o salmista ele começa dizendo essa palavra. E o que ele diz logo em seguida? Exceto, a menos que o Senhor edifique a casa, pois trabalham em vão aqueles que edificam. Ou seja, Deus está querendo aqui fazer uma separação. Não é todo o projeto que vai dar certo. Se Deus não tiver, não funciona. Se Deus não tiver, não vai dar certo. Há uma separação. Você pode tentar com qualquer pessoa, você pode trabalhar sozinho, mas só vai ter sucesso se você trabalhar com Deus, se você tiver a presença de Deus. Porque este primeiro versículo do Salmo 127, ele deixa duas lições interessantes. Ele fala que se Deus não edificar, o seu trabalho não vale nada. E se Deus não te guardar, a sua vigilância não funciona para nada. Ou seja, Deus está deixando bem claro, você quer que a sua vigilância te guarde? Você quer que o seu trabalho tenha resultado? Deixa que passe comigo. Todo projeto que começa no céu dá certo. Olha que interessante. Lembra quando Deus teve um projeto? Deus criou os anjos, os arcanjos, querubins, serafins. Lá na glória, Lúcifer quis se rebelar. Quando Deus expulsa os Lúcifer e a terceira parte, nós temos o entendimento que aqueles anjos caem e destrói toda a terra. E lá no versículo 1, a Bíblia diz que por causa desta queda, a terra estava sem forma e vazia. A queda de Lúcifer veio para tentar destruir a terra, mas Deus, isso não atrapalhou Deus. Porque primeiro diz que a terra estava sem forma e vazia, mas logo em seguida a Bíblia diz que Deus disse, haja luz. A bagunça que Lúcifer fez não atrapalhou Deus de criar luz. A bagunça que o inferno fez não impediu Deus de dar continuidade no seu projeto. Enquanto eu tentar fazer sozinho não vai dar certo, mas a partir do momento que Deus está comigo, nenhum impedimento vai me atrapalhar de chegar no projeto, no propósito de Deus. Deus é direto, você precisa de mim, porque se você trabalhar e eu edificar, dá certo. Se você vigiar e eu guardar, dá certo. Então eu entendo que todo projeto ele não começa na terra.
Todo projeto que está sendo colocado em prática, por exemplo, este ministério não começou no coração da pastora, não começou no coração do pastor, este projeto começou no céu. Aleluia. E do céu, por intermédio do Espírito Santo, foi colocado em mim, foi colocado em você. Mas sabe o que eu posso dizer para você? Tem gente que está vendo você ter uma iniciativa, você começando a lutar por um sonho, e está achando que você vai fracassar porque acredita que começou em você. Mas Deus trouxe aqui eu para te avisar: o teu sonho não começou em você, o teu sonho começou no céu. Tem gente que está achando que você vai morrer no fracasso, mas é porque não sabe que este sonho, este ministério, essa promessa não veio do homem, mas veio do céu. Então a igreja entende que Deus deixa bem claro: para o teu trabalho dar certo, eu tenho que edificar. Para a tua vigilância ter valor, eu tenho que guardar. E a Bíblia, e é incrível como o salmista diz, como eu disse, exceto há uma separação. Outras pessoas podem tentar fazer de outro jeito, mas você, se você quiser crescer, se você quiser prosperar, você vai ter que depender de que Deus edifique o projeto, de que Deus guarde o seu projeto. Aleluia. Então Deus está dando uma direção. A igreja consegue entender isso? Então, se eu tentar trabalhar sem Deus edificar, vai dar certo? Não, porque Deus já me deu uma direção, só que eu estou procurando outro caminho. A mesma coisa, se Deus falou que para o projeto dar certo ele precisa guardar, mas eu estou vigiando, e não estou deixando ele guardar, vai dar certo? Não. Ou seja, o que a Bíblia o que eu entendo através disso, que toda tentativa de fugir da direção de Deus dá problema. Aleluia. E meus irmãos, aqui é um ensinamento muito profundo, porque quando eu percebi isso, lendo essa palavra, eu lembrei de uma revelação da Bíblia que Deus me deu alguns dias atrás. O pastor foi pregar na minha igreja, ele pregou sobre Naamã. E ouvindo a mensagem, depois que eu cheguei em casa, eu peguei para estudar a passagem. Deus me deu algo separado. Lembra quando Naamã ele chega em Samaria, o servo do profeta vem dando uma direção. Livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 10. Vai até o rio Jordão e mergulha 7 vezes. A igreja entende que Deus deu uma direção. Deus deu uma direção. Vai até o rio Jordão e mergulha 7 vezes. Só que no versículo 12, Naamã diz assim: mas não era melhor eu mergulhar em Abana e Farpar? Naamã está querendo procurar outros rios. Naamã está querendo procurar outras possibilidades. Se Naamã está procurando outras possibilidades sem Deus falar nada, tudo bem. Só que a questão é que Deus já estava dando uma direção. Deus já falou para ele: é o Jordão, e ele está querendo farpar. Deus falou para ele: vai para o Jordão, ele está querendo Abana. É por isso que tem muita gente que fracassa, porque quer procurar outro caminho quando Deus já deu uma direção, que quer procurar outra solução quando Deus já deu uma direção, que quer criar possibilidade quando você tem uma palavra. Meu irmão, hoje, no dia de hoje, na realidade da minha vida, eu poderia procurar outra solução, outra resposta, outra possibilidade, mas sabe por que eu não faço isso? Porque Deus já me deu uma direção. Deus já deu uma direção para essa igreja. É no Jordão, não é em Abana. É no Jordão, não é no Farpar. Deus já deu uma direção para essa igreja. Deixa que Deus edifica, deixa que Deus guarda. Agora, se você tentar trabalhar sozinho, se você tentar vigiar sozinho, você vai tentar procurar outro caminho e não vai estar dentro da direção. Quem tenta procurar outro caminho e foge da direção, fracassa. Quem tenta procurar outro caminho fora da direção, até prospera, mas na primeira pancada cai. Agora quem está dentro da direção é humilhado, é pisado, mas no final de tudo prevalece de pé. Eu estou falando com uma igreja que está debaixo da direção. Eu estou falando com pastores que estão debaixo da direção. Eu estou pregando uma palavra e não estou inventando coisa. Eu estou debaixo da direção. Aleluia! Oh, glória! Todos nós temos uma certa caminhada com Deus.
E todos nós podemos, no nosso testemunho, deixar bem claro que já teve vezes que Deus disse: faz isso, fala isso, vai para lá, e a gente procurou outro caminho. E é muito fácil a gente contar os nossos sucessos. Agora a gente consegue falar os nossos erros? Eu sei que ao longo da minha vida teve momentos que Deus me deu uma direção, mas eu falei: Deus, é muito difícil, deixa eu ir para cá. E aí, a cidade que era para ser guardada por Deus, eu achei que a minha vigilância era o suficiente. Eu achei que a minha inteligência, que a minha experiência era suficiente, mas daqui a pouco tudo desmorona. Aleluia. Eu achei que o fato de eu trabalhar ia fazer tudo dar certo, mas daqui a pouco eu vi tudo caindo, porque o segredo não está só no meu trabalho, o segredo está na edificação que vem de Deus. O segredo não está somente na minha vigilância, mas o segredo está no Deus guardar. Sabe por quê? Tem momentos que você vigia no trânsito, mas se Deus não guardar por causa de outro motorista, você sofre acidente. Tem momentos que você evita a briga no meio do trabalho, no meio da rua, mas se Deus não guardar, a outra pessoa mete a mão na sua cara, a pessoa mete uma bala em você. É por isso que eu entendo, a minha vigilância tem peso, o meu trabalho tem peso, o meu esforço tem peso, mas só vai dar certo se eu estiver debaixo da direção. Então a igreja entende que Naamã já tinha uma direção, mas quis procurar outro caminho. Hoje nós temos uma direção: eu edifico, você trabalha e prospera. Eu guardo, você vigia e prospera. Então não tente procurar outro caminho. Talvez o problema que você está tendo dentro de casa, talvez o problema que você está tendo dentro do trabalho, talvez as dificuldades que estão acontecendo neste ministério e as dificuldades que estão acontecendo no meu ministério, talvez o segredo é que Deus deu uma direção, mas às vezes a gente reluta contra a direção, ou às vezes a gente questiona a direção. Mas Deus está deixando bem claro aqui para a gente que se você segue a direção de Deus, pode até ser que por um momento todo mundo desacredite do teu esforço, mas chega o momento de honra. Aleluia. Porque a oração pode ser com a porta fechada, mas a honra é em público. Aleluia. Vai ter momentos que por viver uma direção divina você vai receber pancada espiritual, você vai receber desaprovação do homem, você vai ser abandonado, mas chega um momento onde você é honrado. Nós estamos nessa terra e acreditamos num Deus que nós nunca vimos, acreditamos num Deus que nós nunca sentimos, que nós nunca tivemos fisicamente perto da gente. E para as pessoas, para o mundo, nós estamos seguindo algo que é bobeira, na nossa direção é falsa, mas vai chegar um momento onde a trombeta vai tocar, vai chegar um momento aonde vão passar na frente dessa igreja, da fonte da água da vida, e vão ver que na quinta-feira às 19h30 não está aberto, não tem ninguém. É porque a gente está na glória, e quem vai estar na glória é quem segue a direção. Deus manda dizer uma palavra profética para a igreja: se você estiver na direção, o teu milagre vai ser exposto. Aleluia. O teu milagre vai ser exposto. Deus deixa bem claro: se Deus, a menos que Deus edifique a casa, o seu trabalho é em vão. Tem duas pessoas que estão trabalhando em vão, porque Deus está longe. Tem umas pessoas lutando em vão, porque estão fora da direção de Deus. Deus não quer que o seu trabalho seja sem valor, sem importância. É incrível como a Bíblia se conecta desde o primeiro capítulo até o último capítulo. Porque uma coisa interessante eu percebi: se Deus não edificar o seu trabalho é em vão. Só que lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, o apóstolo Paulo diz assim: o trabalho das nossas mãos não é vão para o Senhor. Oh, glória. Então você entende através do apóstolo Paulo que o seu trabalho não é em vão. Glória a Deus. Então Deus valoriza o seu trabalho, Deus valoriza o teu
teu evangelismo. Deus valoriza a tua dedicação à empresa que você trabalha. Deus valoriza o teu esforço aqui dentro da igreja. Se tem uma coisa que Deus valoriza, é o trabalho, a dedicação. É que Ele se dispõe a ser servo. Então no Salmo 127, Deus está dizendo: eu não quero que o seu trabalho seja jogado no lixo. Eu não quero que o seu trabalho seja jogado no chão. Eu não quero que o seu trabalho não tenha importância. O teu trabalho tem valor, mas para o teu trabalho ter valor, tem que estar em mim. Aleluia, glória a Deus. Tem que estar comigo. Porque o apóstolo Paulo diz: o seu trabalho não é em vão, mas tem que estar no Senhor. Eu creio que através dessa campanha, deste propósito, deste culto, serão gerados testemunhos. Mas Deus deixa um segredo para mim e para a igreja: a tua vida tem que estar pautada no Senhor. Porque imagina que você trabalha e não tem resultado. Vale a pena isso? Porque para trabalhar você soa. Para trabalhar você abandona um momento de descanso para fazer esforço. Para trabalhar você tem que ficar um pouco despreocupado com a hora. Para trabalhar você às vezes pensa em desistir, mas você sabe que a casa precisa, que o filho precisa, que você sabe que você depende ou que alguém depende. Agora imagina, você trabalha e é frustrado. Você trabalha, se dedica e é só se não tem resultado. Deus não quer isso. A palavra diz nos Efésios dizendo: a medida que você semear, você vai colher. Deus não quer que você fique plantando e nunca colha. Deus não quer que você plante a semente e nunca viva o resultado. Deus quer que você tenha sucesso, mas para isso acontecer você tem que estar em Deus. Mas eu posso liberar uma profecia sobre a tua vida: a terra pode ser infértil, o cenário pode ser de morte, mas se você estiver em Deus, a semente vai crescer, o fruto vai ser bonito e quem passa perto vai falar: aleluia, glória a Deus, aleluia. O próprio Jesus diz que quando a gente passar por perto da árvore e a árvore tiver bom fruto, a pessoa que tiver fome vai poder pegar. Quem trabalha assim a presença de Deus, sim, a direção de Deus, está plantando, está colocando coisas dentro de uma sacola vazia. Agora, trabalhar com Deus é difícil. Trabalhar com Deus às vezes é demorado. Mas aí o seu trabalho não vai ser. Deus manda dizer assim para a igreja: está trabalhando, está debaixo da minha direção. Você poderia tentar outras alternativas, mas você está preferindo acreditar no que o céu te diz. Deus diz: o seu esforço não é em vão. Vai ter uma resposta do céu sobre a tua vida. Glória a Deus. Agora pensa comigo uma coisa. A casa, se você contrata um pedreiro para construir uma casa, a casa é sua, né? Mas quem tem a responsabilidade de construir a casa no tempo certo? Quem que tem a responsabilidade de tomar cuidado na organização do projeto? Pedreiro. Deus está dizendo aqui que Ele é o Deus que edifica. Aleluia. Que Ele é o Deus que constrói. Se a construção tiver problema, vai ser culpa do dono da casa ou do pedreiro? Ou seja, se alguém quiser cobrar, vai ter que ir no pedreiro. Se alguém quiser cobrar, vai ter que ser com quem edifica. E quem edifica no Salmo 127? Deus. Vão se perguntar sobre o seu projeto. Vão querer te confrontar pelo seu projeto. Mas Deus está dizendo para a gente que está aqui dentro hoje: estão te confrontando, mas descansa, porque quem está edificando é Deus. Quem se responsabiliza é o teu Deus. Ei, quando o filho tem problema dentro da escola, não é o filho que é chamado, há uma ligação para o pai. Vou dizer para você: estão criticando a tua vida, estão querendo te matar, o inferno está se levantando contra a tua casa, mas Deus manda dizer: é Deus que se responsabiliza. O inferno está querendo destruir tua casa, o inferno está
está querendo matar os seus filhos. O inferno está querendo destruir teu casamento. Mas para que você descanse a tua alma hoje, o diabo está tendo que se encontrar com Deus. E Deus está dizendo: sou eu que construí. O ministério do pastor é meu. O ministério da pastora é meu. O filho dessa mulher é meu. O esposo dessa mulher é meu. Eu me responsabilizo. Talvez você está preocupado em excesso, porque você está achando que tudo é responsabilidade sua. Mas Deus está dizendo: se o projeto está em mim e a direção que você está seguindo é a que eu dei, descansa. Sou eu, Deus, que falo. Sou eu, Deus, que sustento. Sou eu, Deus, que cuido. Sou eu, Deus, que protejo. Deus não quer que o teu trabalho seja em vão. E se Ele está dizendo para você: descansa, porque eu dou forma. Descansa, porque eu construo. Descansa, porque eu prospero. Fique em paz. Fique em paz. Pensa comigo. Dentro de uma igreja, quem tem mais preocupação? O obreiro ou o pastor? O diácono ou o pastor? O presbítero ou o pastor? O pastor. Porque a responsabilidade está no pastor. O que Deus está dizendo para a sua vida: descansa. Você está carregando uma mala mais pesada que você deveria carregar, porque o peso está sobre mim. Se fizerem macumba, sou eu, Deus, que te guarda. Aleluia. Se lançar palavra de maldição, sou eu, Deus, que corta. Se orarem contrário, sou eu, Deus, que protejo. Descansa, porque sou eu, Deus, que me descansa. Aleluia. Agora entenda uma coisa. O Salmo 91, eu percebi uma coisa há um tempo atrás, dentro do Salmo 91. O Salmo 91 é uma lista de livramentos. Por quê? Porque diz que vai ter mal que vai vir contra a sua vida de tarde, vai ter mal que vai vir de dia, vai ter mal que vai vir durante o sol, vai ter mal que vai vir durante a noite, vai ter mal que vai tentar te atingir à esquerda, vai ter mal que vai tentar te atingir à direita, vai ter mal que vai tentar atingir a tua casa. Mas sabe o que é lindo? Que para todo levante tem um livramento. Aleluia. O mal vai tentar vir contra a tua tenda, mas eu já disse: não vai entrar na tua tenda. Meu Deus. O mal vai tentar vir de tarde, de dia, mas Deus vai te guardar. Nenhum mal vai te acontecer de novo. O mal vai tentar te atingir na esquerda, mas você vai estar no meio e vai cair, mas você vai continuar de pé. O mal vai tentar te atingir na direita, mas não vai conseguir, porque Deus te guarda. Deus manda dizer: não se preocupa com os teus inimigos, porque eu começo no Salmo 91, você vai descansar. Ei, talvez você está se preocupando, mas sabe o que é lindo? Que antes de Deus se falar, quem vai se levantar contra, Ele já está avisando: vai estar escondendo aqui. A sombra do onipotente, você vai descansar. Agora eu pergunto para você: vale a pena se levantar contra alguém que é mais forte que você? Não vale. Então o inimigo ele é bobo. Por quê? Porque ele se levanta contra você, sendo que no começo Deus já falou que ia guardar sua casa. Aleluia. Ele se levanta contra você, sendo que Deus já te falou que você vai descansar. O inimigo se levanta contra você, sendo que ele sabe que ele vai te procurar, mas você vai estar escondido. Aleluia. É por isso que vale a pena deixar Deus retificar. Não é que eu não tenho que trabalhar, não é que eu não tenho que vigiar, mas eu tenho que estar debaixo da dependência de Deus. Posso dizer algo para você? Eu acredito que uma das coisas que mais entristece o Espírito Santo hoje é que os crentes não querem ser mais dependentes. E você talvez não entendeu que Deus é o seu Pai. E não é o pai que depende do seu filho, é o filho que depende do pai. Sabe o que dói para um pai e para uma mãe? É quando o filho sai sem avisar. É quando o pai dá um conselho e o filho faz totalmente diferente. É por isso que você vai ver que tem pai que tem um xodó com o filho, porque o filho é dependente. Aleluia. É por isso que tem pai bobão, porque o pai fica bobo quando o filho vem e pede: pai, eu queria tanto comer tal coisa, eu queria tanto brinquedo. Pai, eu caí, eu corri, me machuquei. Porque é nesse momento que o filho vem chorando, vem com dor, vem querendo algo.
Pai, dobra o seu joelho e pega o menino. Aleluia, Deus. Glória a Deus. E tem gente que faz tempo que não recebe o abraço do Pai. Tem muita gente que quer sair sem avisar o Pai. Que quer ir para onde quiser sem ter a permissão do Pai. Deus quer uma igreja que aprenda a ser dependente. A igreja que é dependente de Deus é uma igreja que prevalece. Aleluia. Tem gente que está querendo viver conforme a sua própria capacidade, mas Deus está dizendo para a igreja: fica no esconderijo do Altíssimo, descansa na sombra do Onipotente, não fica trabalhando sozinho, deixa eu edificar, não fica achando que os teus olhos veem o suficiente, que os teus ouvidos veem o suficiente, deixa que eu te guarde. Glória a Deus. Aleluia. Porque a pessoa que anda sozinha, quando alguém for cobrar algo, ela vai ter que se virar. E por isso que tem muita gente que está fracassando. Porque está fora, está distante do Pai. E aí quando o inferno vem babando para atingir, a pessoa tem que se defender sozinha. Agora tem gente que está no esconderijo, está nas mãos de Deus. E aí quando a pessoa vai se levantar contra você, ela não vê você, ela vê o leão da tribo de Judá. Aleluia. Meu irmão, uma das passagens que eu li há um tempo atrás, eu conheci e marcou a minha vida, é que está escrito no livro de Oséias, onde Oséias diz assim: e o Senhor irá como um leão na frente do povo, e conforme o leão andar, o povo vai seguir, e todos os inimigos tremerão. Você acha que o inimigo treme por causa do povo? O inimigo treme por causa do leão. Sabe por que o inferno treme? Porque eu estou pregando? Não. O inferno treme por causa de quem está me dando a mensagem. O inferno não está tremendo por causa que você dobrou o seu joelho. O inferno está tremendo pelo Deus que você invoca quando a sua boca se abre. Quando o coração se entrega. Mas eu posso dizer para você, o inferno pode até estar tramando algo sobre a tua vida, mas quando ele se levantar, vai ver o leão. Vai ver o leão da tribo de Judá. Glória a Deus. Deus sim é Maravilhoso, Deus. Santo de Israel, bendito. E nós entramos no segundo versículo. E aí uma coisa que eu aprendo, que quem tem Deus, ele tem descanso. Porque o versículo 2 diz assim: se você trabalha por si só, ou se você vigia por si só, em vão é para você levantar cedo, em vão é para você repousar de tarde, em vão é você comer um pão que nem te alimenta, é um pão de tristeza. Mas Deus dá sono aos seus amados. Tem gente que está trabalhando muito, tem gente que está vigiando, mas não consegue ter sono, não consegue ter paz. Sono é se desligar daquilo que está ao redor. Sono é aprender a descansar. Ele está dizendo: se você não tem eu, você só fica trabalhando, se esforçando e nunca consegue ter descanso. Lá no Salmo 3, verso 5, primeiro salmo que Davi escreveu, se eu não me engano, ele diz assim: eu me deitei e dormi, porque o Senhor me sustentou. Agora sabe o que é lindo? É que Davi foi perseguido por Saul, é que Davi foi odiado por exércitos, mas nem a perseguição do adversário impedia Davi de deitar na sua cama e dormir, não impedia Davi de descansar. Talvez você nem tenha inimigo, mas não consegue deitar naquela cama e dormir, não consegue descansar, não consegue ter paz. Mas Deus diz para a igreja: se eu edifiquei, se eu estou guardando, você vai ter sono, você vai descansar. Glória a Deus. Tem muita gente que está trabalhando, que está vigiando, que está por todo canto, mas não tem paz. Não, eu fiz papel, eu estava assim. Lembra de Jesus na tempestade, os discípulos? Os discípulos são todos. E Jesus está fazendo o quê?
Gente acordada no meio da tempestade, tem muito. Eu quero ver quem consegue dormir, quem consegue descansar. É isso que o Salmo 127 está dizendo. Se você não está diante da propósito de Deus, você só trabalha, você esforça, nunca vai chegar a lugar nenhum. Mas se você está comigo, eu edifico e o seu trabalho tem valor. Se você está comigo, você vigia e eu guardo. E se você está comigo, além de ter um trabalho bem sucedido, quando você deita para dormir, você tem descanso. Aleluia. Você tem paz. Você tem tranquilidade. Agora, sabe uma coisa que eu aprendi nisso? É que o descanso em Deus vale muito mais do que o trabalho sem Ele. Talvez no tempo atual, quantas igrejas estão extremamente lotadas? Mas talvez tem muito trabalho. Mas já não tem mais Deus lá. E não é que é problema a sua igreja ser grande. Só que é melhor você ter um descanso em Deus. Não adianta nada a gente trabalhar e nunca conseguir descansar. O propósito de Deus é que vocês, vão dizer, os pastores da igreja, venham aqui, façam os cultos, orem, façam visita, façam a obra do Senhor. Mas no meio desse propósito, o propósito de Deus é também que os pastores deitem e consigam dormir. Que os pastores tenham um momento de descanso. A mesma coisa para você e para mim. Porque quando às vezes nós só ficamos o tempo todo preocupados, não temos nenhum momento de paz, de descanso. O descanso em Deus é muito mais valioso do que o trabalho sem Ele. A sua capacidade de descansar no Espírito Santo é muito maior do que lutar sem a presença. Aleluia. No Salmo 37, verso 5, o salmista diz assim: deleita o teu caminho nas mãos do Senhor. Sabe o que é deleitar? É entregar, é descansar. Deleitar não é correr, deleitar não é colocar massa em tijolo, deleitar é montar a rede e descansar. Eu descanso meus projetos nas mãos de Deus, eu entrego nas mãos de Deus, porque o salmista diz assim: primeiro você deleita o caminho na mão do Senhor e depois o mais Ele faz. Isso quer dizer que eu não preciso orar? Claro que não. Isso quer dizer que eu não preciso trabalhar? Claro que não, você precisa trabalhar. Mas do mesmo jeito que eu trabalho, eu também preciso descansar. Do mesmo jeito que tem um momento que eu oro, que eu vou para cima, que eu subo um monte para pedir para que Deus abra uma porta, eu também preciso descansar, porque eu confio que a porta está aberta. Aleluia. Eu confio que Deus entregou. Agora, sabe algo que é lindo? Que Deus sabe que se você está sem a edificação de Deus, sem a proteção de Deus, acordar cedo não tem valor. Descansar um pouquinho de tarde não tem valor. E comer um pouco de tristeza não tem valor. Mas Deus dá o sono. Sono é paz, não é? Sono é descanso, não é? Sono é se esquecer um pouco que está ao seu redor. E Deus está dizendo que você não vai ter que se matar por isso, eu te dou. Mas tem vezes que Deus está dando algo para nós e a gente não está recebendo. E isso quando eu li e eu percebi esse detalhe, isso daqui pegou e veio para uma profundidade. Porque muitas das vezes Deus está dando a paz e a gente não carrega. Deus está dando tranquilidade, a gente não aceita a tranquilidade. Porque se Deus está entregando algo, você pode aceitar ou pode recusar, não é verdade? Se eu te falar que eu vou entregar algo para você, pastor, vou te dar o meu celular, você não tem a oportunidade de decidir se você quer ou não? Isso não sei. Tem muita gente que não está recebendo, mas não é porque Deus não quer, é porque Deus já entregou. Deus estendeu as mãos. E sabe o que é o terrível? Que às vezes a gente está quebrado e a gente ainda não aceita. Talvez eu e você, se estivesse no lugar daquele homem, do judeu que foi espancado e foi roubado, talvez o bom samaritano iria estender as mãos e a gente ia falar: não, eu preciso fazer outra coisa. Eu preciso tentar levantar sozinho. Ou não faça isso. Tem coisas que Deus já está estendendo a mão para você. Eu estou te dando sono. Eu estou te dando paz. Eu estou te dando descanso. Eu estou te entregando uma promessa. Para de colocar a mão no bolso.
Para de negar. Se Deus me deu sono, pode me dar, Deus, que eu vou dormir. Aleluia. Se Deus me deu Aleluia. paz, deixa que eu recebo paz. Aleluia. Lembra da mulher do fio sangue? Imagina, ela perdeu saúde, ela perdeu dinheiro, ela perdeu família, ela perdeu o emocional, a mente estava bagunçada, o psicológico estava bagunça. Então ela está sobrecarregada de problemas. Aí quando ela toca em Jesus, Jesus percebe que tem algo estranho. Ali ela se identifica e Jesus diz para ela o quê? Vai em paz. Você veio até Jesus com guerra, mas não volta para casa com guerra. Talvez você veio para o culto hoje e talvez você tocou na hora de Jesus e Jesus já te disse, vai em paz, mas você ainda está voltando para casa com guerra. Você ainda está voltando para casa com preocupação. Mas Deus me trouxe aqui hoje para dizer, você recebeu a cura, vai em paz. Vai em paz, descansa. Confia. Lembra que eu falei agora há pouco da dependência? Faz assim. Algo que eu acho incrível é que eu tenho duas irmãs pequenas. Não pode. E aí, principalmente a menorzinha, muitas vezes eu chego em casa e ela fala, me roda. Me rodar, eu pegar ela. Agora elas estão mais grandinhas e eu já estou começando a ficar velho, gente. E aí eu já não aguento tanto. Mas antes eu pegar. E sabe o que era lindo? A minha mãe falando, vai derrubar as meninas. E as meninas. As meninas sorrindo por quê? Porque é dependente, confia. Confia em quem está segurando. Glória a Deus, cara. Deus está querendo fazer você viver novos passos. Deus está dizendo, está difícil. Porque imagina, você está aqui, você vai lá para cima. É loucura, não é? Mas eu estava transmitindo paz para minhas irmãs. Talvez eu estava fazendo você passar por algo que pareça arriscado. Mas Deus está olhando no seu olho e está dizendo, descansa. Para de deixar aquilo que está por fora te atrapalhando. Descansa. Aleluia. No momento que você está dormindo, não é para o que está fora, te chamar a tua atenção, é para descansar. Porque imagina comigo, meu irmão. Imagina comigo. Se eu chego, eu trabalhei o dia inteiro. E aí, eu chego na minha casa e eu não consigo dormir. Como que eu vou trabalhar amanhã? Eu até vou para o trabalho, meu rendimento vai cair. Talvez alguma coisa na sua vida você não está conseguindo se dedicar mais também. Por quê? Porque o seu rendimento caiu. Porque você perdeu a capacidade de descansar em Deus. Porque você vai para o trabalho virado. Deus está falando para a igreja hoje, eu quero o seu trabalho, eu quero. Mas para o seu trabalho ter valor, você vai estar na minha edificação. E no processo de edificação você vai trabalhar. Vai, mas você também vai receber o sono que eu te dou. E deixa eu dizer para você, se eu pego e eu estou no emprego, e aí eu trabalho, e aí chego em casa, não durmo, eu vou para o trabalho, e eu posso fazer isso por um dia, mas vai ter um momento que o meu patrão vai falar, vou fazer esse pedido. E morreu o salário, morreu os benefícios. E aí a preocupação vai crescer e vai se tornar pior, não é? Não é assim? Tem muito sonho que tudo que o inimigo quer é que você continue trabalhando esgotado. Que você não tenha capacidade de descansar em Deus, porque vai ter uma hora que o sonho vai morrer, que você já não vai ter mais energia. Que você não vai ter mais força. Que você não vai ter mais capacidade. Mas Deus está dizendo para a igreja, olha o que o Salmo 127 está dizendo, eu te dou o sono. Aleluia. Deus está entregando para a crente aqui hoje a capacidade de descansar. Porque Deus não quer que você volte para a sua casa e perca mais uma noite de sono. Porque Deus não quer que você continue cheio de medo, atribulado, deprimida, oprimida. Que você pare de ter essas crises de ansiedade. Mas você precisa confiar em Deus. Mas uma coisa eu estou garantindo, porque eu creio que eu recebo para mim, a igreja recebe. Deus não está dizendo para você ficar em paz.
de bobeira. Ele está dizendo porque você vai ter paz. Porque você vai ter tranquilidade. E aí uma coisa que é interessante perceber, que se você pega o versículo primeiro, você entende que tem gente que trabalha, não é? Que tem gente que vigia, não é? Que tem gente que até conquista, mas não tem descanso. Então muitas vezes a gente embarca no mundo, mas não tem a capacidade de descansar. Agora, quantas pessoas que você conhece que tem muito demais, tem um carro melhor do que o seu, tem uma casa melhor do que a sua, tem um trabalho melhor do que o seu, tem muito dinheiro, mas não consegue descansar? O que eu mais vejo são pessoas que têm uma vida boa, mas não tem paz. O lar é de guerra, o lar tem contenda. Então eu preciso trabalhar, eu preciso conquistar, eu preciso crescer, eu preciso vigiar, mas eu preciso estar em Deus. Porque em Deus eu tenho descanso. E aí o versículo 3 é até uma coisa que eu fiquei parando para pensar um pouco. Porque o versículo 3, daqui a pouco Deus começa a falar de filho. E o que tem a ver filho com o que vem aqui para frente? Mas você vai entender que ele diz que filhos são herança. E o fruto do útero é recompensa. Então só que eu tenho 3 entendimentos. Que filhos são herança, são frutos e são recompensa. E o versículo anterior está dizendo o quê? Que você precisa, o seu trabalho sem Deus não tem valor. Mas com Deus tem valor? Tem. A vigilância tem valor? O que eu entendo que Deus está querendo dizer aqui é que o seu trabalho não pode ficar nascer e ficar parado. Ele tem que gerar filhos, tem que gerar frutos, tem que gerar produção, tem que ter recompensa. O que eu entendo que eu posso definir ao ler esse versículo, que Deus faz o nosso trabalho gerar frutos. E eu pergunto para você, naquilo que você tem se empenhado, tem gerado frutos? Nas áreas da tua vida, os esforços que você tem feito em cada área da sua vida tem gerado recompensa? Você tem um fruto, você tem uma herança. Como eu disse, Deus não quer que o seu trabalho seja em vão. Deus não quer que o seu trabalho comece e pare. Deus veio. Sabe o que é lindo? Que Deus falou para Noé, que Deus falou para Adão: crescei e multiplicai. É para você espalhar. É para você espalhar. Tudo que Deus quer, que o adversário quer, é que ou o seu trabalho não dê em nada, ou que o teu trabalho você faça e não tenha frutos. E sabe o que é ruim? É quando a pessoa morre, vamos dizer, principalmente no cenário bíblico, é quando a pessoa morre e não tem filho. Porque filho vem para dar continuidade. Vamos dizer, por exemplo, nessa situação de filhos, não tem continuidade, uma hora vai acabar e acabou. E aqui o que Deus está dizendo é que o seu trabalho tem que gerar filhos, tem que gerar fruto. Deus não quer que o seu trabalho não dê continuidade. Deus é o Deus que está te dando direção no presente, porque Ele quer que você tenha um futuro. Deus é o Deus que é dono do tempo, e sabe o que eu entendo? É que Deus, Ele dá uma direção. Deus é o Deus que apaga o passado. Deus é o Deus que te dá uma direção no presente, porque Ele tem algo preparado para o teu futuro. Agora eu posso profetizar algo sobre a tua vida. Estão achando que o teu trabalho vai ir por água abaixo, mas prepara para colher fruto, prepara para dar recompensa. Quem está achando que teu esforço não vai dar nada, vai ter que ver a herança. Você não vai conseguir. Isso é lindo. Porque quem te vê quando vê você, vê o casal quando não tem filho, passa um tempo, vai ver de novo, vê o filho, fica surpreso. Opa, agora eles têm uma herança, agora eles têm um fruto. É isso que Deus quer fazer sobre a tua vida. É para você trabalhar, é para você vigiar, mas também é para você ter filhos, é para você dar fruto, é para você crescer, é para você se fortalecer a cada dia mais.
E no versículo 4 ele diz que os filhos são como flechas na mão de um homem poderoso. E flechas são um tipo de ferramenta, não é? Uma ferramenta de guerra. Sabe o que eu acho lindo? É que Deus quer que o teu trabalho gere frutos. E quando gera frutos, Ele coloca nas suas mãos. Porque os filhos, a herança, não são como flechas na mão do valente. Tem gente que trabalha, mas nunca tem algo em mãos. Eu entendo nessa passagem que Deus quer que o seu trabalho gere frutos. E quando gerar frutos, Ele vai colocar na sua mão. Porque tudo que eu faço vai gerar uma resposta. E entenda uma coisa. Se for dizer sobre o cenário dízimos e ofertas, eu entrego a oferta, eu entrego o dízimo, Deus faz o quê? Multiplica. Porque aquilo que Ele multiplicar vai ser usado para um propósito maior. Vamos dizer, por exemplo, o dinheiro que você tem hoje não dá para você comprar uma casa, por exemplo. Mas se você semear e Deus multiplicar, você compra essa casa. Você compra essa casa. Porque Deus que você quer que você trabalhe e Ele edifique. Porque quando você trabalhar na direção de Deus, você vai ter fruto. E Deus vai colocar o fruto na sua mão. Porque ainda há algo maior para ser feito. Deus não quer que a obra da sua vida comece e pare. Deus quer que a obra nasça, no seu trabalho dê fruto. E quando der fruto, ele vai ficar na sua mão e vai ser um ciclo. Quem está na presença de Deus, quem segue a direção de Deus, tem tendência a crescer. Meu irmão, eu falo para você, se Abraão tivesse ficado mais tempo vivo, ele ia ficar ainda mais rico? Ele ia. Porque Deus edificou, ele trabalhava e Deus fazia ele ter herança. A herança ficava nas mãos dele e ele usava como ferramenta. E você trabalha e multiplica. Você trabalha e multiplica. Então Deus está querendo que você trabalhe na direção dele, porque conforme você trabalhar, você vai ter frutos. Você vai ter recompensa. E aí a recompensa que Deus vai te dar vai te fazer chegar em lugares maiores. Deus sabe que Deus diz para a igreja: aonde você chegou não é o suficiente, eu quero te levar mais longe. O que você conquistou não é o suficiente, eu quero te fazer conquistar mais ainda. O que você já sentiu na minha presença não foi o suficiente, eu quero te levar a um nível mais profundo. Ei, meus irmãos, Paulo era um homem extremamente usado por Deus. As pessoas pegavam o lenço de Paulo e entregavam para outras pessoas e enfermos eram curados. Mas sabe o que Deus fez com Paulo? Deus levou Paulo ao terceiro céu, porque tinha algo maior. Eu posso lançar uma palavra sobre a tua vida, estenda as suas mãos. Deus vai honrar o seu trabalho. Deus, o que você gerar frutos, Deus vai colocar na tua mão e você vai crescer mais. Você vai ir mais longe. Então a herança veio de Deus. Deus colocou sobre a sua mão e você vai usar a herança como ferramenta. Agora no versículo 5, e eu já rumo a encerrar a mensagem, Deus diz: feliz é o homem que tem sua aljava cheia de flechas. Flechas nós sabemos que são os filhos, a herança. Sabe o que é o aljava? É como se fosse uma bolsa para carregar as flechas. Se eu vou carregar só uma flecha, eu preciso de bolsa? Não. Mas se eu vou carregar uma bolsa é porque tem bastante flecha. Flecha é filho. Flecha é o que? Herança. Flecha é o que? Fruto. Flecha é o que? Honra de Deus sobre a tua vida. Sabe o que Deus está dizendo no versículo 5? Prepara, porque a honra não vai dar para você levar na mão, vai ter que levar na bolsa. Prepara, porque essa vitória é sua. Não vai caber na sua mão pequena, não. Você vai ter que levar uma bolsa. Prepara, porque você vai estar debaixo da edificação de Deus, da direção de Deus. E quando você trabalhar, vai ter fruto. Quando você vigiar, Deus vai guardar a cidade. Porque aí o que Deus te deu vai gerar fruto. E quando o fruto for gerado, não vai dar para você carregar na mão. Prepara a bolsa. Prepara a bolsa. Deus está mandando
mandando dizer para a igreja: o que eu vou entregar nas suas mãos, você vai ter que se adequar à bênção, porque ela é grande. Você vai ter que se adequar ao milagre, porque ele é maior. Quando o profeta Eliseu disse para a mulher, para a viúva, vender o azeite, não é só porque ela tinha que pagar a dívida. Não é só por causa disso, é porque não dá para comportar. Quando Pedro dividiu os peixes com outro barco, sabe por quê? É porque o barco era tão grande que o barco não suportava, tinha que dividir. É isso que Deus quer. Deus quer que você carregue aljavas de flecha. Porque quem carrega aljavas de flecha, se tiver o soldado fraco, acabou as flechas e o soldado, sabe o que você faz? Você pega uma sua e passa para ele. Talvez o teu barco, por que Deus quer que você coloque na posição? Porque Ele quer fazer o seu trabalho gerar peixe. Porque Ele quer fazer a sua pesca gerar peixe. Porque quando gerar peixe, se tiver, vai ter tanta coisa que vai ter alguém que está vazio, alguém que não tem nada, alguém que não tem esperança. E aí o que você vai fazer? Eu vou dividir com essa pessoa. Talvez você chegou aqui hoje, está dependendo de homens, está precisando da ajuda de homens, mas Deus manda para dizer para você: eu quero te prosperar de uma forma tão grande espiritualmente, eu quero te prosperar de uma forma tão grande no teu casamento, eu quero te prosperar de uma forma tão grande financeiramente, porque você vai ter que se adequar ao milagre de tão grande que ele vai ser. E além de ser grande e ter bastante para você, você ainda vai ajudar quem precisa. Eu creio, Senhor. Eu volto mais um pouco para que a igreja entenda: Deus não quer que você trabalhe em vão, Deus não quer que você vigie em vão. Mas se você está trabalhando, se Deus edificou o seu trabalho, vai ter sucesso. Se Deus está te guardando, a tua vigilância vai ser sucesso. E além disso, Deus vai te dar descanso, Deus vai te dar paz, Deus vai te dar sono. E o seu trabalho, por causa de estar na direção de Deus, vai gerar fruto. E o fruto vai ficar na sua mão. E o fruto você vai usar para gerar mais fruto. E quanto mais fruto você gerar, você vai ter que preparar a bolsa. Você vai ter que preparar a estrutura. Porque o milagre vai ser grande. Quero dizer para você, eu tomo posse dessa palavra. Glória a Deus. Meus irmãos, eu gosto de carregar sempre uma frase para minha casa depois que eu pego. E hoje eu falo para você: memorize na sua cabeça. Leve uma palavra profética sobre a tua vida. E se algum problema se levantar, carregue isso. Eu vou ter que me adequar ao milagre. Porque a minha estrutura não é suficiente. Eu vou ter que pegar a bolsa. Eu vou ter que aumentar a tenda, porque Deus me abençoou. Eu posso, ei meu irmão, eu estou aqui vindo para pregar e eu quero que seja gerado testemunhos. E eu já estou tomando posse do que Deus está falando no meu coração. Vai ter crente que vai começar a viver Efésios 3:20, porque Ele é poderoso para fazer além do que pedimos ou pensamos, além do que Deus opera. Você não vai viver no pouco, Deus vai te dar muito além do que você pensa. Você não vai viver na miséria, Deus vai te dar além do que você pede. Então isso é muito lindo, porque Deus te dá sobre as suas mãos. E a flecha vai ser ferramenta. Deus não quer que você semeie e o teu fruto, o fruto nasça e morra. Não. Precisa que este fruto seja vendido. Precisa que este fruto te alimente. Esse fruto não pode acabar, tem que dar continuidade. No final do livro de Mateus, esse capítulo 28, Jesus diz assim: de propósito, Jesus não era só pregar para quem estava lá. 28, 19, Jesus diz assim: ide e pregai. Ide e pregai. O que é isso? O fruto que eu te dei não é para morrer na sua mão, é para crescer. O trabalho seu vai gerar filhos, vai gerar recompensa, não é para morrer. Porque este projeto, este fruto que eu vou colocar na tua mão, vai ser usado para gerar ainda mais frutos. Prepara a bolsa. Eu vou ter que me adequar ao meu milagre. E aí eu quero neste momento chegar ao final desta mensagem. Ele tem que preparar o aljavo porque está cheio de flechas. E aí o versículo se encerra: não serão envergonhados.
mas falarão com os inimigos no portão. Meu irmão, isso é muito profundo. Glória a Deus. Deus está querendo que o seu trabalho tenha valor. Deus está querendo que a tua vigilância tenha valor. Deus está querendo que você tenha paz para você conseguir dormir, porque Ele quer gerar frutos. E esses frutos gerem mais frutos ao ponto que você não conseguir comportar de tanta bênção. Porque chega quando você não tem flecha, quando você não tem frutos, quando você está fora da direção, quando vem o inimigo, sabe o que você faz? Você foge do problema. Mas eu estou falando com uma igreja, eu estou pregando para a gente que vai parar de correr do problema. Agora o problema vai se levantar contra a tua casa. Em vez de você deixar o diabo fazer o que ele quer, você vai chegar na porta e vai falar: se levanta contra mim, mas eu tenho flecha. Aleluia. Ah, mas o diabo vai dizer que eu já gastei uma flecha, ele não morreu. Fica tranquilo, tem mais uma. Ah, mas não caiu na segunda, tem mais uma. Porque sabe que vai acontecer, vai ter uma hora que o diabo vai estar fraco, mas você ainda vai ter flecha. Não vai, acaba na vai ter flecha. Vai ter momento que você vai orar e o diabo vai resistir. Mas quando o diabo achar que você não tem mais nada, ainda vai ter mais uma oração. Ainda vai ter mais uma campanha. Ainda vai ter mais um pouco de azeite. E quando você jogar essa flecha, o inimigo que te fazia passar vergonha vai cair. O inimigo que falava para você: você acha que eu sou um cão para vir lutar contra mim? É o mesmo inimigo que vai cair, você vai pegar a espada e vai cortar a cabeça dele. Eu estou pregando para uma igreja hoje que é que nem Davi. O diabo está tentando envergonhar, mas no final você sai com a cabeça de Golias na mão. Então chega de se esconder. Chega de aceitar o diabo bagunçando a tua vida financeira. Não consegue um emprego, não consegue pagar as contas. Não, meu irmão, Deus sabe que está me usando para falar. Deus sabe que está acontecendo situações e você não consegue limpar seu nome. A causa na justiça está travada. Você não consegue comprar sua casa. Você não consegue comprar seu carro. O casamento está com problemas. O filho está de jeito, a filha está de toda errada. Antes você se escondia, mas hoje você tem flecha. Aleluia. Quem trabalha sem Deus edificar, quem vigia sem Deus guardar, nunca vai ter fruto. Ou até pode até pegar o fruto na mão, mas o fruto vai cair. Quem trabalha sem a direção, quem vigia sem a proteção de Deus, quando o inimigo vir, não vai ter flecha, vai ter que se esconder. Meu Deus, aleluia. Agora eu estou falando com uma igreja que vai ter edificação de Deus. E aí quando trabalhar, Deus vai responder. Eu estou falando com uma igreja de pessoas que vão fazer o que está escrito em Mateus 26, versículo 41, vigiai, mas a vigilância não vai ser em vão, porque Deus está guardando. Eu estou falando com uma igreja que vai trabalhar, vigiar, vai ter que ficar atento, mas também vai conseguir deitar, porque Deus deu o sono. E como a igreja que o esforço, o trabalho vai ter valor, e quando o trabalho ter valor, vai ser gerado fruto. O fruto vai ser colocado na sua mão e o fruto vai se multiplicar. Vai se multiplicar ao ponto que vai ter que precisar dar o aljava. Talvez você chegou aqui hoje sem flecha. Talvez você chegou aqui hoje com uma flecha só. Mas Deus está dizendo: prepara a aljava. Oh, aleluia, Pai. Muito obrigado. E aquilo que botava você para correr, agora você vai ir para o portão e vai falar: aqui você não passa. Sabe por quê? Porque eu tenho flecha. E é incrível como o final do versículo se junta com o começo. Sabe por quê? Porque eu tenho flecha. Mas se a minha flecha não te matar, Deus está me guardando. Não foi isso que falou no começo? Ah, meu Deus, a Bíblia é linda. Se a minha flecha não matar, Deus guarda. Se a minha flecha não matar, Deus que edificou. Aleluia. Aleluia, Pai. A igreja se coloca de pé, que eu quero fazer uma oração pela sua vida. Deus te
E eu peço que antes de fazer essa oração, toda a igreja diga comigo. Mas diga bem alto, para o inferno tremer. Eu vou ter que me adaptar ao meu milagre. Ao meu milagre. Já estou preparando a minha bolsa. A minha bolsa. Porque meu Deus vai encher de fruto. Vai encher de fruto. Vai encher de flecha. Vai encher de flecha. E antes eu poderia correr. E antes eu poderia correr. Antes eu ia me esconder. Antes eu ia me esconder. Mas hoje eu enfrento. Mas hoje